Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor, durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quantas vezes na nossa vida nós estamos diante de tantas incertezas, diante de problemas que são muito maiores do que a nossa condição de resolvê-los. Quantas vezes nós temos dúvidas, precisamos de uma resposta de Deus, e tudo que nós olhamos na nossa frente são montes, são montanhas, são coisas grandes que nos parecem intransponíveis. E é o sentimento que vem ao meu coração quando eu leio exatamente esse salmo, o Salmo 121, quando o salmista, ele toma ali diante de Deus e derrama o seu coração, e ele declara, no Salmo 121, versículo 1, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É um clamor, não um clamor para os montes, como se dos montes viesse o socorro, mas como se os montes representassem todas aquelas coisas grandes que nos deixam, às vezes, com sentimento de impotência, de insegurança, de incerteza. Mas o salmista, ele continua dizendo da seguinte forma: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, e nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Quando eu orava, pedindo a Deus a direção de uma palavra para compartilhar com vocês hoje, foi muito interessante quando o Senhor me fez lembrar de algumas canções que cantam esse salmo, canções que ficaram tão famosas na voz de muitos cantores, muitos irmãos que louvam a Deus de forma tão maravilhosa esse cântico. E eu creio que muitos momentos da nossa vida, essa é a expressão do nosso coração. Os montes de situações adversas, os montes de problemas que estão ali diante de nós. E talvez hoje você possa estar diante de alguns montes na sua vida. Mas eu quero dizer para você, não há qualquer monte que seja maior do que o favor de Deus sobre a sua vida. Jesus, numa certa oportunidade com os seus discípulos, disse que se você tivesse uma fé como um grão de mostarda, você diria que aquele monte lança-te ao mar, e aquele monte seria lançado ao mar. Ou seja, a nossa fé, mesmo que pequena ainda, ela pode transpor montes. Montes são obstáculos, dificuldades, oposições. Montes são coisas que nós olhamos e nos sentimos muito pequenos diante delas. Os montes representam situações que nos deixam muitas vezes sem respostas, mas Deus, ele faz um paradoxo tão grande para que o nosso coração seja confortado e fortalecido, que ele diz para mim e para você: ainda que a sua fé seja como um grão de mostarda, ela vai ser suficiente para que você transponha montes, grandes obstáculos na sua vida. Ainda que a sua fé seja pequenina no que diz respeito ao olhar humano, mas aos olhos de Deus, a nossa fé é medida por um coração sincero, verdadeiro e que exclusivamente confia no Senhor. Não é uma fé na própria oração, como muitos creem que tem uma oração poderosa, uma oração forte, né? Tudo bem, as pessoas podem dizer dessa forma,
Mas não existe oração forte se ela não é direcionada a Deus, que é o que responde a nossa oração. As orações, elas são muito importantes, é a nossa comunicação com Deus, é a nossa forma de nos achegarmos a Deus e falarmos com Ele. Mas se a nossa oração não estiver cheia de expectativa nas respostas, se a nossa oração ela não for ao encontro das promessas de Deus para a nossa vida, nós vamos meio que cair num lugar vazio. Mas ainda assim, o Senhor, Ele consegue interceder por nós através do Espírito Santo. Mesmo que você talvez não conheça tantas escrituras, não conheça tanta a Bíblia, mas você é uma pessoa que ama o Senhor, que tem o seu coração sincero quando você coloca diante dele as suas orações, Deus, Ele intercede por você através do Espírito Santo, sonda o seu coração, prescuta o seu coração e transforma, às vezes, o seu choro, às vezes o seu lamento, a sua tristeza, em oração diante dele. Eu quero te encorajar hoje a manter a sua fé, porque a nossa fé ela vai crescendo à medida em que nós colocamos ela em prática, à medida que nós exercemos fé diante das circunstâncias, ouvimos a voz de Deus e percebemos cada resultado que Deus nos entrega através da fé. A nossa fé só vai aumentando, ela vai tomando proporção, vai tomando robustez, e nós cada dia estamos diante de maiores desafios. E sabe qual é o resultado de uma fé que cresce? É um coração que é pacificado. Porque quando nossa fé é desenvolvida, quando nós aprendemos a agir e usar a nossa fé, o contrário que talvez poderia ser a ansiedade de esperarmos a resposta, mas não, o nosso coração se torna pacificado, porque a nossa oração, colocada diante de Deus e confiante nas respostas, nos faz dormir tranquilamente. Por isso, quando o salmista coloca que elevo os meus olhos para os montes, eu olho para as circunstâncias ao meu redor, olho para os problemas, olho para esse mundo tão difícil, com tantas situações acontecendo ao meu redor, tantos conflitos, guerras, tanta corrupção, tanta mentira, tanto engano, tantas trevas que às vezes se levantam ao nosso redor, e nós olhamos para os montes, olhamos para essas circunstâncias e nós falamos, de onde me virá o socorro? E o salmista mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor não vai te deixar desamparado nem envergonhado. Você pode entrar e sair, o Senhor estará com você. Onde quer que você vá, fazendo o que você tiver de fazer, o Senhor estará com você. O Senhor te dá vitória. O texto nos diz aqui de forma tão preciosa, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Seja de dia ou seja de noite, o Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. E o Senhor não dorme. O nosso Pai não dorme. O nosso Deus é maravilhoso. Ele está 24 horas por dia, com os olhos atentos sobre tudo o que acontece. E te digo mais, muitas vezes as pessoas pensam que Deus não se importa, que Deus é todo poderoso. Não existe limitações para o agir de Deus. Ele é Senhor do universo, Ele é pleno, Ele é soberano sobre todas as coisas. Não há nada impossível, não há nada grande demais ou pequeno demais que Deus não possa fazer. O que para nós é milagre, para Deus é natural, para Ele, do ponto de vista de Deus. Não coloque limites para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não deixe que os montes sejam um obstáculo para você. O Senhor fará você transpor esses montes. Se os montes não se derreterem diante de você, Deus vai fazer com que você chegue do outro lado, porque Ele é maior do que os montes. O nosso Deus é todo poderoso. Precisamos aprender dia a dia a confiar no poder e no favor de Deus sobre nós. Como eu disse, não limite o que Deus pode fazer por você.
É certo que nós temos a nossa responsabilidade diante de tudo que está sendo feito na nossa vida. Nós temos a nossa responsabilidade de sair, de andar, de fazer, de tomar decisões. Temos a nossa responsabilidade de trabalhar, de prestar contas de tudo que nós fazemos. Mas uma coisa é certa, da mesma forma como Deus pode fazer uma pessoa que morreu voltar a viver e ressuscitar, Deus também pode fazer com que você tenha uma dor de cabeça curada. Da mesma forma como que Deus criou todas as coisas que existem, o universo, as estrelas, da mesma forma que Ele fez tudo isso, Ele também pode prover para você o alimento na sua mesa, Ele também pode prover para você os recursos que você precisa. Não há limites para o que Deus pode fazer. Deus é todo poderoso e Deus ama servir a gente. Ele quer, é a vontade dele servir a gente. Não é pela nossa imposição, não é pelo nosso mérito, mas é porque ele desejou fazer isso. Porque a própria natureza de Deus coloca ele numa posição de fidelidade. Quando nós lemos a palavra que diz que Deus, mesmo quando nós não somos fiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, querido, minha querida, descansa no Senhor. Mesmo que os montes estejam elevados diante de você nesse tempo, descansa no Senhor. Porque quando você elevar os seus olhos aos montes, acima dos montes, você vai encontrar o Senhor. Aqui embaixo, no pé do monte, você vai encontrar o Senhor. Ao lado desse monte, você vai encontrar o Senhor. Do outro lado desse monte, você vai encontrar o Senhor. Porque Ele é um Deus presente, que nunca nos deixa desamparados e envergonhados, e Ele está guardando a sua vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua fidelidade, pelas promessas do Senhor sobre a nossa vida, e porque o Senhor é esse que é maior do que qualquer circunstância. Nós declaramos, Pai, que não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A tua vara, Pai, nos protege, Pai, nos consola, nos fortalece. O Senhor nos tem sido o aio, o sustento, o apoio. O Senhor nos tem sido, Pai, o socorro presente no tempo da angústia. O Senhor é aquele que nos livra, Pai, da fornalha, no meio da fornalha, e até mesmo de sabermos que existe uma fornalha. Conforme o propósito do Senhor, o Senhor nos promove livramentos. Por isso, nesse dia, nesse tempo, quero glorificar o teu nome e pedir sobre a vida de cada pessoa que recebe essa mensagem, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas, que o Senhor lança luz, mostre o que há depois dos montes, mostre para essa pessoa o que há acima dos montes, para que ela se tranquilize no Senhor e saiba que o Senhor é Deus, o Senhor é eterno e todo-poderoso, e jamais ficaremos desamparados, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, minha querida, meu querido, obrigado por você estar aqui até esse momento conosco. Eu quero te convidar a se inscrever no canal, curtir esse vídeo aqui, deixa o seu comentário, pode deixar o seu pedido de oração, vai ser uma honra para nós poder servir você através das orações, e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Envia, você sabe que tem alguém que está com montes muito altos diante dela, esperando uma palavra de socorro, de alento, de conforto, de encorajamento, que é essa palavra que Deus nos disponibilizou nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida, te guarde hoje e sempre, e nós continuamos a nossa proposta diária aqui, orando a palavra, porque dela provém todas as promessas de Deus para a nossa vida. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.